Ora bem, então, para falar de TRX, vou só rever aqui uns conceitos muito rápidos, desculpem, Pablo Costas, uns conceitos muito rápidos sobre autorregulação cerebral, que é o que está no centro desta variável chamada PRX. Regulação cerebral é um conceito desenvolvido a partir do trabalho deste senhor que é o Lassen, que é de 1959, que eu, se quiser, posso partilhar convosco o artigo original, que tem 50 e tal páginas, em que basicamente ele conseguiu medir o fluxo sanguíneo cerebral numa gama de pressões arteriais sistémicas diferentes e perceber que o fluxo é isto. Porque quando nós falamos quando nós falamos de autorregulação, nós estamos a falar de fluxo sanguíneo cerebral, não estamos a falar de mais nenhuma variável. Só que o fluxo sanguíneo cerebral, como vocês sabem, tem um problema que é nós não conseguimos medir na prática clínica, não é fazível, pronto, não é uma coisa fazível e, portanto, nós estamos a andar à procura de surrogates, não sei como é que se traduz surrogates, mas vou dizer substitutos, pronto. Andamos sempre à procura de substitutos para o fluxo sanguíneo cerebral para fazer inferências sobre o fluxo sanguíneo cerebral. E, como vocês sabem, aquilo que a gente usa muito é pressões. Pressões, usamos também velocidade de fluxo, transcraniano, e, portanto, andamos sempre atrás de qualquer coisa que nos informe sobre o fluxo, porque, na verdade, é o fluxo sanguíneo cerebral, a variável que não varia, se mantém constante no intervalo da autorregulação. Ou seja, eu posso variar as pressões, a pressão arterial sistémica, a pressão cerebral, posso variar o volume sanguíneo cerebral. Quando falo em volume, estou a falar nos diâmetros das artérias. Posso variar a pressão intracraniana. Aquilo que eu normalmente mantenho mais ou menos constante é o fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Para uma gama alargada de pressões arteriais, o fluxo sanguíneo cerebral mantém-se constante. Como é que se mantém constante o fluxo sanguíneo cerebral? Através de manipulação do tamanho das artérias, sobretudo daquilo que são os vasos de resistência, que são as arteríolas. Então, é ao nível das arteríolas que se dá a maior parte da regulação da resistência ao fluxo sanguíneo ao nível cerebral. Aquilo que eu pus aí foi a lei de Ohm, que transformada para o caso do cérebro, basicamente fica isto: o fluxo sanguíneo cerebral é dependente da relação entre a pressão de perfusão cerebral, portanto, pressão à entrada e pressão no órgão-alvo, pressão arterial média menos pico, é isso que eu estou a falar, e a resistência vascular cerebral. Não é? Esta relação é que nos dá o fluxo. Isto significa o quê? Significa que as arteríolas vão constrir ou dilatar conforme aquilo que é a pressão arterial sistémica que lhe chega à entrada do crânio. O que é que acontece quando as arteríolas reagem? Já lá vamos à parte do reagem. Aquilo que acontece é que ao variar o vaso, o diâmetro do vaso, estou a variar o volume sanguíneo cerebral. Não o fluxo, mas o volume sanguíneo cerebral. E quando eu estou a variar o volume sanguíneo cerebral, aquilo que se altera em condições fisiológicas é a pressão intracraniana. Ou seja, se eu conseguir diminuir o volume sanguíneo cerebral, em princípio, isto depois adapta-se ao fim de algum tempo, mas em princípio aquilo que eu também vou estar a reduzir é a pressão intracraniana. Portanto, eu uso a pressão intracraniana como um substituto do volume sanguíneo cerebral, que por sua vez é um reflexo daquilo que está a acontecer ao nível das arteríolas, ok? Pronto. Portanto, é toda esta relação complexa que eu vou tentar simplificar um bocadinho mais à frente. Não vou perder tempo com isto, como vocês sabem, a autorregulação é uma coisa individual, isso é fácil de perceber, não é? Portanto, se nós formos hipertensos de forma crónica, aquilo que vai acontecer é o nosso intervalo de autorregulação vai se deslocar, conforme aquilo que é o nosso estado crónico. E na prática, o que é que acontece do ponto de vista dos vasos? É que as tais arteríolas respondem a um aumento da pressão transmural ou uma queda da pressão transmural, ou seja, da pressão arterial, na prática. E vão reagir com constrição ou com dilatação. Isso vai aumentar ou diminuir o volume sanguíneo. Isso reflete-se na medição da PIC. O que é que acontece em situações patológicas? Portanto, isto seriam umas situações normais. O que é que acontece em situações patológicas é o cérebro responder fora do intervalo de autorregulação. Ou seja, o intervalo de autorregulação para pressões de perfusão cerebrais crescentes, vai haver modificações no diâmetro das arteríolas, até um certo limite superior e até um certo limite inferior. Num cérebro patológico, isto deixa de ter esta forma e passa a ser uma reta. Portanto,
a pressão intracraniana passa a ser, e o volume sanguíneo cerebral passa a ser uma função direta daquilo que é a pressão arterial média, e que nós não queremos, obviamente. Reparem que eu estou a falar de reação das artérias, ou seja, que é aquilo que nós vamos testar com o PRX. Eu estou a falar de vasorreatividade cerebral. Isto não é igual à autorregulação cerebral. Não é exatamente a mesma coisa. Quando nós falamos de autorregulação cerebral, falamos de outros fatores, nomeadamente o fator metabólico, nomeadamente a concentração de CO2 e as respostas vasculares à concentração de CO2, e depois de tudo aquilo que é o acoplamento, que se chama acoplamento neurometabólico, que é o fluxo sanguíneo cerebral ele próprio pode de facto aumentar em resposta à demanda metabólica. Portanto, ou seja, se nós estimularmos o córtex visual, por exemplo, com os intermitentes, nós sabemos que na região dos lobos occipitais o fluxo sanguíneo cerebral está a aumentar transitoriamente durante aquele período. Portanto, também há, para além da vasorreatividade cerebral, que é o que a gente testa aqui na prática. Ora bem, desculpem, avancei para a frente, avancei. Então, o que é o PRX? É tal teste da capacidade do cérebro ser vasorreativo a pressões arteriais sistémicas. Portanto, como eu vos dizia ainda agora, estar reativo significa que há um aumento da pressão transmural, há uma diminuição do diâmetro das arteríolas, ou seja, as arteríolas respondem em contraciclo àquilo que é a pressão arterial média. Aumentar a pressão arterial média diminui as arteríolas, para diminuir o volume sanguíneo cerebral, para diminuir a PIC. E o oposto também é verdade. Ou seja, quando cai a pressão transmural, é suposto haver uma dilatação, okay? Quando cai a pressão arterial, é suposto haver uma dilatação para aumentar o volume sanguíneo cerebral, tudo isto com o objetivo de manter o fluxo constante. Okay? Se eu tiver um diâmetro maior, o que é que vai acontecer? Vou ter mais volume sanguíneo cerebral e, portanto, uma das coisas que vai ter de acontecer para o fluxo se manter constante seria o quê? Seria a velocidade do sangue diminuir, não é? Ou seja, se eu aumentar a artéria, para manter o fluxo, tenho de diminuir a velocidade do sangue. Se eu constrair a artéria, tenho de fazer exatamente o oposto, não é? Para manter o fluxo constante. E, portanto, as velocidades do fluxo depois também vão entrar aqui em jogo. Portanto, o PRX o que é que faz? O PRX olha para as oscilações da pressão arterial e para as oscilações da pressão intracraniana. O que é que ele está a fazer com isto? Está a ver se as mudanças na pressão, às mudanças na pressão arterial sistémica vai corresponder a mudanças no diâmetro dos vasos. E para isso usa a PIC. Usa a PIC como um substituto do volume sanguíneo cerebral, que é o reflexo destas alterações do diâmetro das arteríolas. Ok? É isto que ele vai fazer. Como é que ele faz? Na prática, o PRX não mede as ondas de pressão arterial nem as ondas de pressão intracraniana ciclo a ciclo, até porque elas podem ter morfologias diferentes. Também não mede aquilo que é as variações da pressão intracraniana e da pressão arterial sistémica fisiológicas, nomeadamente a mais óbvia é aquelas que modificam com o ciclo respiratório, até porque isso depois introduz outro fator de variabilidade pelos quais não é possível depois analisar as alterações no diâmetro dos vasos em resposta à pressão. Portanto, o que é que ele vai medir? Vai medir aquilo que são as ondas lentas da pressão arterial, que são aquelas oscilações com mais de 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, que ocorrem normalmente por variação do tónus simpático parasimpático, do tónus autónomo, e que é independente da respiração e de cada um dos ciclos cardíacos. E, portanto, ele vai relacionar essas oscilações das ondas lentas com as oscilações que ele está a ler na pressão intracraniana. E, portanto, vai ver o que é que acontece como resposta ao aumento de diminuição da pressão intracraniana. Ou seja, o PRX vai ler em espaços de tempo prolongados e não ciclo a ciclo. Portanto, o que é que ele faz na prática? O PRX parece uma coisa extraordinária, mas é só um coeficiente de correlação de Pearson, não é mais nada. Uma função muito simples. Portanto, basicamente, ele vai tentar encontrar uma correlação ou positiva ou negativa ou ausente entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. O que é que acontece se eu tiver um cérebro a funcionar bem? Portanto, há um aumento da pressão intracraniana e eu estou à espera que aconteça uma diminuição, há um aumento da pressão arterial média, estou à espera que aconteça uma diminuição da pressão intracraniana. É vasorreatividade mantida. Portanto, vou ter uma correlação negativa. Ambos funcionam
em contrafase, em contraciclo. No caso de patologia, no caso de ter uma lesão cerebral em que o cérebro deixou de fazer autorregulação daquela zona, vai ser exatamente o oposto. Um aumento da pressão arterial média vai corresponder a um aumento da pressão intracraniana, porque o cérebro não é capaz de se autorregular. E os vasos, em vez de estarem a constrir para diminuir a pressão intracraniana, estão passivamente a ser dilatados pelo aumento da pressão arterial sistémica. E, portanto, vão responder diretamente às alterações sistémicas que existem, ok? Portanto, é um coeficiente de correlação de Pearson, representado aqui no scatter plot, que nos vai dar se a correlação é positiva ou se a correlação é negativa. Se a correlação é positiva, estamos a assumir que a autorregulação estava prejudicada, se é negativa, estamos a assumir que ela está preservada. Na prática do programa em si, portanto, aquilo que nós vemos depois são vários parâmetros, sendo que estes dois são os principais, a pressão arterial média e a pressão intracraniana, e depois o valor do PRX. Ora, o valor do PRX, sendo coeficiente de Pearson, só pode oscilar entre -1 e +1, sendo que 0 é a ausência de correlação, -1 é a correlação negativa, é aquela que a gente quer, e o +1 é a correlação positiva, é aquela que a gente deve evitar. Portanto, +1 é assiduidade vascular, ausência de autorregulação, -1 é vasorreatividade mantida. Ora bem, só aqui uma pequena nota para dizer que isto, inicialmente, esta coisa do PRX que agora se disseminou, já foi testada com as velocidades no Doppler transcraniano, como eu vos explicava há pouco, a própria velocidade do fluxo sanguíneo é também um substituto do próprio fluxo sanguíneo e, portanto, é possível, através de um coeficiente chamado MX, relacionar as velocidades de fluxo sanguíneo medidas do Doppler transcraniano na ACM, por exemplo, com as variações da pressão arterial média. Porquê é que não se faz isto? Porque não se está a fazer Doppler transcraniano de forma contínua aos doentes. Não é possível, ainda não temos forma de o fazer, embora já se tivesse tentado. Portanto, em termos de... ou seja, o que vocês perceberam até aqui é que isto é um programa matemático, na prática. É um programa matemático que me vai dar um coeficiente de Pearson. E já lá vamos àquilo que ele faz para além disto. Ora bem, os primeiros trabalhos foram feitos, por acaso aqui não aparece, mas por estes senhores, estão todos aqui, que são este ainda é o que nos dá apoio, agora o PRX. Portanto, são os tipos de Cambridge, na prática, em que eles basicamente demonstraram que, de facto, a existência de uma correlação positiva ou de um PRX positivo estava associado a um pior prognóstico nos doentes, e eles estudaram mesmo em pormenor aquilo que acontecia em determinados doentes. Portanto, eles olharam para os doentes, por exemplo, com ondas de platô, que são ondas patológicas de aumento da pressão intracraniana, e depois começaram a olhar para o PRX e começaram a perceber que, de facto, ele variava diretamente com aquilo que eram as ondas de platô, ou seja, o doente quando faz ondas de pressão intracraniana tipo platô patológicas, o PRX aumenta. Pronto, foi isto basicamente a conclusão a que eles chegaram, que é fácil. No caso, por exemplo, da hipotensão e da hipertensão, perceber uma coisa simples, que no caso de hipotensão grave, ou seja, quando nós entramos no limite inferior do intervalo de autorregulação, a partir do qual deixa de haver vasorreatividade e passa a haver uma hipotensão tão grave que as arteriolas passam a dilatar, passam a colapsar, não é? E eles conseguiram perceber que a essa hipotensão correspondia, de facto, um aumento, desculpem, a hipotensão está aqui, a essa hipotensão correspondia, de facto, um aumento do PRX muito significativo. E o mesmo observaram na hipertensão, que em períodos de hipertensão, para além do intervalo, do limite superior do intervalo autorregulatório, eles foram observar que, de facto, o PRX aumentava. Sendo que aqui estamos a falar de um aumento da pressão de perfusão cerebral. Não é? Ou seja, enquanto nós estamos no limite inferior do intervalo de autorregulação, a pressão de perfusão cerebral cai. Não é? Pronto. Quando estamos a falar no limite superior, a pressão de perfusão até aumenta. Mas isso não é necessariamente bom para os doentes. Porque entramos naquela fase em que, de facto, os vasos deixam de conseguir regular o fluxo e passa a haver edema. E, portanto, eles também conseguiram demonstrar isso com aumentos do PRX. Portanto, o PRX aumenta para valores positivos, mau, nas duas situações, quando se ultrapassa o intervalo superior e o intervalo inferior da autorregulação. Pronto, depois eles demonstraram uma série de coisas. Agora, a seguir vieram uma série de trabalhos que olharam para os valores do PRX e basicamente determinaram que havia um intervalo cinzento entre o zero, ou seja, PRX de 0 significa
coeficiente de correlação de Pearson 0, ou seja, ausência de correlação, e o 0,25, que era positivo, um valor positivo. Havia uma zona cinzenta de transição entre o bom prognóstico, valores negativos, e o mau prognóstico, valores positivos acima de 0,25. E, portanto, eles classificaram mais ou menos isto aqui em 3 intervalos, que é uma coisa que a gente ainda usa hoje em dia. Depois, mais à frente, ainda os mesmos tipos de Cambridge começaram a criar um outro conceito para além do conceito de PRX ou do coeficiente em si próprio, que é o conceito de PPC, de pressão de perfusão cerebral ótima. O conceito também é muito simples. Isto significa o quê? Significa que se nós estudarmos a evolução do valor do PRX num doente, vai haver um intervalo de valor de PRX em que ele está mais negativo. Ou seja, é olhar, é cruzar a pressão de perfusão cerebral que nós estamos a medir no doente, através da PIC, com o valor de PRX. E vai haver uma altura em que o PRX é mais negativo, mais próximo de menos 1, que é quando a autorregulação está melhor mantida, e a esse ponto específico vai corresponder uma PPC, a que nós chamamos de PPC ótima, que é aquela que é ideal para o doente autorregular. Ok? E, portanto, o que eles fizeram foi estudaram o outcome dos doentes. Eu acho que isto é um estudo retrospectivo. Olharam para o tempo que os doentes tiveram próximos da PPC ótima, dada pelo PRX, e foram relacionar isso com o outcome dos doentes e, de facto, encontraram uma relação estatisticamente significativa. Quanto mais próxima a PPC doente, ou medida no doente, estiver da PPC ótima calculada no PRX, melhor o prognóstico do doente, ok? Portanto, conceito de PPC ótima. Isto depois é ainda um outro estudo mais à frente, em que eles de facto foram, basicamente eles foram olhar para a distância, foram calcular o intervalo, não é um intervalo, é a diferença entre a PPC real e a ótima. A real é que eles mediam no doente e a PPC ótima calculada pelo PRX. E aquilo que eles descobriram foi que quanto maior a diferença entre uma e outra, pior prognóstico, ok? Sendo que a conclusão engraçada que eles chegaram foi que se a PPC medida no doente for muito inferior à PPC ótima, há um aumento significativo da mortalidade e não havia grandes dúvidas sobre isso. Mas se a PPC medida no doente for muito superior, ao contrário, à PPC ótima calculada pelo PRX, não havia um aumento na mortalidade, porque a PPC estava aumentada, mas havia um aumento da morbilidade dos doentes. Portanto, estes doentes também tinham piores outcomes, tal como os doentes que tinham PPCs abaixo da PPC ótima. Ok? Portanto, aquilo que eles concluíram é, basicamente, temos de apontar para a PPC ótima. Temos de aproximar a PPC medida no nosso doente do valor de PPC ótima calculado, que muda ao longo do tempo. Ok? Eu já vou falar sobre isso, dos intervalos. Ora bem, depois, isto é o trabalho da Celeste. Há poucos trabalhos como o da Celeste, na verdade, ainda hoje, que apesar de só ter 18 doentes, basicamente ela comparou, ela fez uma coorte, foi olhar para os doentes tratados guiados pelo valor da PPC ótima, comparado com os doentes guiados pelos valores da Brain Trauma Foundation, que são o one size fit all, não é? Das 65 milímetros de mercúrio. E, portanto, de facto, ela demonstrou naqueles doentes que havia uma diferença estatisticamente significativa entre aqueles que eram guiados pela PPC ótima, dada pelo PRX, e os doentes para quem se tratava com os valores iguais para toda a gente, basicamente. Isto eu vou avançar para a frente, que isto é outra coisa, para então resumir como é que se calcula, como é que o programa então faz. Então, o programa adquire sinal dos nossos monitores, portanto nós temos um sinal biológico contínuo, que é a PIC e a pressão arterial média. O programa adquire o sinal contínuo e vai calculando médias de PIC e de PAM a cada 10 segundos. Intervalos que não são sobrepostos, não é? Tem de ser sempre a cada 10 segundos. E o que é que ele vai fazer? Vai fazer o cálculo do coeficiente de correlação de Pearce usando 30 medições, ou seja, 5 minutos. E vai dar o valor do PRX para aqueles 5 minutos. Depois, a cada segundo que passa, ele introduz, a cada segundo não, desculpem, a cada novo minuto que passa, ele introduz os valores do novo minuto a somar aos 4 minutos anteriores. Portanto, o PRX vai-se atualizando a cada minuto e diz respeito a um intervalo de 5 minutos, dos 5 minutos anteriores.
Porque é que ele calcula a PIC e a PAM em intervalos de 10 segundos? Precisamente para calcular as ondas lentas. Porque se ele calculasse as ondas com a variação do pulso não, da respiração, não estava a calcular aquilo que nós queremos, que é a variação das ondas lentas, da PAM e a resposta que a PIC dá. Pronto. Aquilo que nós devemos fazer de boa prática é os valores do PRX só devem ser interpretados ao fim de 30 minutos, porque só aí é que nós temos dados suficientes para ter a certeza que temos um coeficiente de correlação bem calculado. Caso contrário, o acaso ou a aleatoriedade dos dados podem estar a dar valores que não são verdadeiros positivos ou falsos negativos, ou verdadeiros negativos, desculpa. Ok? Portanto, o que é que não faz o PRX? Não faz uma série de coisas como vocês imaginam. Em primeiro lugar, se não houver ondas lentas de pressão arterial, ou seja, em doentes, por exemplo, que tenham a função autonómica comprometida, ele não consegue fazer o cálculo, porque não há coeficiente de correlação, se não há variabilidade da pressão arterial média. Se a pressão arterial média não varia, ele não consegue detectar uma correlação, porque aquilo não varia. Nesse caso, provavelmente nem calcula. Ou não calcula, ou calcula valores provavelmente alterados. Okay? E depois, o grande problema é que ainda não temos um ensaio randomizado, não temos um ensaio clínico que prove a utilização do PRX melhor ao outcome. Só temos coisas retrospectivas, ou o pequeno estudo da Celeste, que é prospectivo, mas é muito pequeno ainda, portanto não é e nem é sequer um ensaio randomizado. Portanto, está a decorrer o Cogitate. Eu ainda não consegui perceber, porque isto era suposto o Cogitate fechar antes da pandemia e a gente ainda não tem dados deste, que é um ensaio clínico, que compara precisamente doentes tratados com as recomendações do Brain Trauma Foundation com doentes tratados dirigidos à PPC ótima, calculada pelo PRX.